amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A palavra que o Senhor tem para mim e para você nesse dia se encontra no livro de Atos, capítulo 12. Você lê do primeiro versículo ao 17. Eu vou ler aqui a partir do versículo 4, que diz assim: Tendo o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes prendia para submetê-lo a julgamento público e depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas que o prendiam caíram. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo se era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passando a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu automaticamente, aleluias, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e do que o povo judeu esperava. Percebendo ele, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta para casa e exclamou: Pedro está na porta. Eles, porém, disseram: você está louca. E insistindo ela que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e abriram a porta e viram e ficaram perplexos. Aleluia. Que palavra tremenda. Que palavra sobrenatural. Meu Deus, é muito linda. Amados, essa palavra é muito profunda. Nós vemos aqui a história, uma das histórias que aconteceu com Pedro, uma das experiências que Pedro viveu, que serve para mim e para a sua edificação. Pedro, amados, era um servo do Senhor. Pedro era um homem escolhido por Deus para realizar uma grande obra, assim como eu e você somos escolhidos pelo Senhor. E Pedro estava em um cárcere. Esse cárcere havia sido permitido pelo Senhor. Deus permitiu que ele fosse preso, porque Deus havia de realizar uma grande obra. Deus havia de fazer este milagre para que eu e você hoje, toda a humanidade, pudéssemos ouvir essa história e nos inspirar e saber que Ele é conosco, e saber que Ele dá ordem aos seus anjos, ao meu e ao seu respeito. E Pedro, amado, estava preso. E como nós lemos, o plano de Herodes, amados, Herodes ele simboliza aqui os planos de Satanás. Herodes já havia prendido muitos outros servos do Senhor, havia matado Tiago, irmão de João. Ele prendia os cristãos para maltratá-los, porque isso agradava ao povo, e como ele era um político daquela época, então agradava ao povo ele fazer aquilo para ganhar status. Mas Deus permitiu que ele prendesse Pedro, porque Deus queria fazer esse milagre. E quantos de nós, ou tem pessoas que nós conhecemos, que estão em cárceres espirituais. Eram cárceres, amados. Esse cárcere de Pedro era algo, como eu leio no versículo 4, eram 4 escoltas de 4 soldados cada. Ou seja, eram 16 soldados para prender Pedro. Além de ter esses 16 soldados, ele estava dentro de uma célula, preso com algemas. Estava nu, descalço. Amados, não importa o tamanho das cadeias. O Deus que nós servimos é poderoso para libertar. E há uma lição
escondida nesse texto muito sobrenatural, que a igreja do Senhor estava orando, a igreja estava clamando. A Bíblia diz, amado, que a igreja de Atos, ela orava intensamente, a oração deles era unânime, eram todos orando, reunidos. Todos tinham o mesmo sentimento, todos tinham o mesmo pensamento, todos oravam em comum, de comum acordo, pela libertação, pela propagação do Evangelho, pela cura, pela provisão de Deus. Eles eram unânimes e a igreja estava unânime orando pela libertação daqueles que estavam presos. E no momento que eles estavam na casa de Maria orando, Deus enviou o socorro. Então, amados, não cesse de orar. Não cesse de clamar. A oração incessante é a chave da libertação. É a chave para a libertação. Foi através das orações, do clamor da igreja, que Deus libertou a Pedro. Deus tinha uma grande obra a realizar através da vida de Pedro. E Pedro estava preso. Como Pedro ia realizar a obra do Senhor? Como Pedro ia pregar o Evangelho? Preso. A obra de Deus para a vida de Pedro não era na cadeia. A obra de Deus para Pedro era pregar o Evangelho. Era ensinar as igrejas. E Deus permitiu que ele passasse por várias cadeias, e essa foi uma delas. Mas todas elas eram para que o nome do Senhor fosse glorificado. Talvez você esteja se sentindo dentro de uma cadeia, preso ou presa em uma situação que você diz não tem saída. É muitas as cadeias, são muitas as etapas a serem vencidas, são muitas as etapas a serem conquistadas, para que eu seja liberto disso, para que eu possa vencer essa situação e possa fazer a vontade do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Deus vai enviar um anjo a seu favor, que Deus vai enviar um anjo dentro dessa cadeia e vai te libertar, assim como Deus fez com Pedro. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo e Pedro estava, amados. Era uma cadeia que, além dele estar preso, tinha um soldado do lado direito e um soldado do lado esquerdo para prendê-lo, para guardá-lo naquela prisão. Mas o poder de Deus, amado, é maior do que qualquer cadeia, é maior do que qualquer guarda, é maior do que qualquer coisa. E Deus enviou um anjo do Senhor pode fazer um milagre sobrenatural. Basta um anjo do Senhor para fazer coisas sobrenaturais acontecerem ao meu e ao teu favor, na minha e na tua vida e na vida daqueles por quem nós clamamos e oramos. Deus enviou o anjo e a Bíblia diz que uma luz iluminou aquela cela. Aleluias. Receba a luz do Senhor iluminando a sua vida nesse momento. E Deus enviou aquele anjo e o anjo disse: levanta-se, depressa, vamos, se levanta, Pedro. E Pedro se levantou e ele disse: se veste, se calça. E Pedro fez. Faça o que Deus te direcionar. Se Deus te disser, levante-se, se levante. Se vista, porque já está na hora de você ser liberto. Está na hora de você ser liberta dessa cadeia. E Pedro se levantou e se vestiu e calçou as suas sandálias. E Pedro obedeceu à voz do anjo. E ele disse: põe a tua capa e me segue. E ele começou a seguir aquele anjo. Aleluia, amado, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E a Bíblia diz, amados, que ele saiu. E era tão sobrenatural o que estava acontecendo que ela achava que era uma visão. Ele não sabia se aquilo era real. Aleluia. Tem coisas que acontecem, que vão acontecer na minha e na sua vida, que você vai ficar como os que sonham. E você não vai entender e vai achar que é uma mentira. E vai dizer: isso é tão tremendo, tão maravilhoso, que você vai achar que não é real. Mas vai ser real, porque vai ser o milagre de Deus acontecendo para você. Vai ser o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Vai ser o milagre de Deus acontecendo na vida dos seus. E foi tão lindo, amado, que nem Pedro estava entendendo o que estava acontecendo. E quando ele chegou na casa daqueles que estavam orando, aquela menina reconheceu a voz de Pedro, mas foi tão tremendo que até mesmo aqueles que estavam orando não acreditaram. Mas ele estava orando, e quantas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus milagres, que nem nós mesmos acreditamos. Medite nisso. Quantas vezes nós estamos clamando por coisas que nem nós mesmos estamos crendo que pode acontecer. Eles estavam pedindo para Deus libertar. E quando chegou aquele a quem eles estavam pedindo para Deus libertar, eles não acreditaram. Deve ser um anjo. Isso não é Pedro, não. Mas era Pedro. Quantos de nós oramos e quando Deus faz um milagre a gente nem acredita. A gente acha que
Isso é impossível. Não, isso não é real, não. Isso é coisa demais para ser real. Mas é real, amado. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida é real. É grande, é sobrenatural, é tremendo. É impossível aos meus olhos, é impossível aos seus olhos, é impossível aos olhos daqueles que nos rodeiam. Mas para o nosso Deus Todo-Poderoso é possível. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Não tem situação difícil para Deus. Deus pode fazer. Tinha situação mais difícil, tinha cadeia maior do que essa que Pedro estava vivendo. Era dentro de um cárcere, algemado, 16 soldados guardando ele. Um do lado direito, um do lado esquerdo, dentro da cela. Mas não tem situação difícil para o Senhor. Não importa o tamanho da cadeia. Não pare de orar. Não cesse de orar. Não pare de crer. A oração incessante é a sua arma da vitória. Tem coisas que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. Tem guerras que nós travamos onde nós podemos ministrar a palavra para uma pessoa que precisa ser liberta. Tem guerras que nós podemos vencer com a palavra. Tem guerras que nós podemos vencer com um pedido de perdão, com uma liberação de perdão. Mas tem guerras, amados, que a gente não pode mover uma mão, que a gente não pode fazer nada. Mas a gente pode orar. Mas os céus não estão fechados. E a gente pode clamar incessantemente, sem desistir, orar, suplicar, clamar, agradecer por aquela oração ser respondida, crer que você recebeu a vitória e você vai receber ela. Se você não pode fazer mais nada, você diz, é tão difícil, é uma situação tão difícil que eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer. Então ore, clame, entregue na mão do Senhor, entrega tudo a Ele, pede para Ele resolver por você, crê que Ele vai resolver por você, recebe a resolução dos seus problemas, recebe essa libertação, que o Senhor vai te libertar, que o Senhor vai libertar aqueles que você pediu que Ele libertasse. Recebe, crê e não deixa de orar, crê e não deixa de clamar, crê e não deixa de agradecer pelo milagre acontecendo. Existem milagres, existem cadeias que só são quebradas através da nossa oração, que nós não podemos abrir ela. Existem milagres em nossas vidas que vão acontecer através da nossa oração, do nosso clamor. Existem, amados, empregos que vão ser liberados através da tua oração. Existem vitórias que vão ser conquistadas através da tua oração, que aos olhos humanos é impossível acontecer. Mas vai acontecer por causa que você vai orar, por causa que você vai clamar, por causa que você vai suplicar ao Senhor e você vai crer e vai receber, porque Deus vai ouvir a tua oração e Deus vai responder a tua oração e grande vai ser o milagre. Deus vai enviar um anjo ao meu favor, eu creio e eu recebo em nome de Jesus. E eu creio e recebo em nome de Jesus que eu vou viver o meu milagre, que eu vou conquistar as minhas vitórias, que eu vou ver a libertação daqueles que eu tenho pedido que o Senhor liberte, que eu vou ser liberta de tudo aquilo que tem prendido e impedido que eu viva as promessas do Senhor. Eu creio, então creia que você vai viver os milagres do Senhor, que você vai viver as vitórias do Senhor, que você vai viver o impossível de Deus aqui na terra. Creia que Deus vai mandar um anjo a seu favor, que aonde há escuridão e há trevas e há cadeias, vai haver luz e vai haver libertação. Creia que Deus vai te ouvir, vai te responder. Não cesse de orar. A oração incessante é a chave para a libertação. Amém? Fique com essa palavra, guarde no seu coração e não pare de orar, não pare de crer. Esse é o nosso modelo de igreja, uma igreja que orava, uma igreja que clamava uns pelos outros e que via o milagre de Deus. Amém? Fique com essa palavra, guarde no seu coração e coloque ela em prática, porque Deus é poderoso para fazer além do que nós pedimos e além do que nós pensamos. Amém? Jesus te ama, fica na paz do Senhor.